Olá, queridos amigos, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando nesses momentos difíceis de pandemia, mas nós temos certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui a gente vai continuar com a série de temas que a gente vem vendo aí a respeito da volta de Jesus. E eu espero que esse seja mais um momento de enriquecimento espiritual para a sua vida. A gente vai falar sobre a sacudidura, sobre algo que está relacionado à volta de Jesus. Mas o que é a sacudidura? Você já ouviu falar nesse termo? Esse termo, ele tem uma ligação, uma conexão com uma prática que as pessoas talvez já não façam mais hoje nas suas residências, mas eu já peguei algumas pessoas no interior fazendo isso. No interior, as pessoas costumam plantar diversas culturas, milho, arroz, feijão, e eles colhem ali o arroz como um exemplo e eles colocam, depois de pisar um pouco, eu acredito, eu não lembro bem, mas acredito que eles pisam um pouco no pilão e a casca, a palha, ela solta do grão. Só que, às vezes, ainda sobram resquícios de palha ali misturada com a boa parte do arroz, a parte boa do arroz, na verdade, e é preciso separar. Como é que o pessoal faz essa separação? Então, eles pegam uma peneira bem grande, colocam o arroz dentro dela com a palha e eles começam a jogar para cima. E ali eles vão soprando. Ou, quando o vento está um pouquinho mais forte, o vento ou do sopro, ou o vento natural, ele vai levando aquela palha e separando do grão bom. E fica ali apenas o grão que se quer levar para a panela. Então, esse é o exemplo que leva para a questão da sacudidura. Mas na prática, o que significa sacudidura? A sacudidura é algo que vai acontecer dentro da igreja e que vai fazer essa separação entre bons e maus, entre pessoas que escolheram fixar a sua vida e a sua vista na volta de Cristo e que estão ali, bem pertinho do fim, esperando Jesus voltar. Por outro lado, as pessoas que vão se rebelar contra as doutrinas, contra o que se fala na igreja, essas vão tomar a decisão delas por não ficar mais dentro da igreja. É essa separação entre bons e maus que representa a sacudidura. Quando que isso vai acontecer? A Bíblia é fantástica e os livros de profecia eles nos trazem muitas informações sobre o que vai acontecer no futuro, que na verdade o que já aconteceu e o que vai continuar acontecendo na volta de Jesus e até mesmo depois. A gente pode encontrar uma base bíblica para a sacudidura nas três mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica, se você quiser conferir, está lá em Apocalipse 14, tá? A primeira mensagem angélica, ela fala sobre o juízo. Ele diz lá que é chegada a hora do juízo. Esse momento, ele se cumpriu em 1844, quando Jesus passou do santo, lugar santo, para o santíssimo no santuário celestial. E ali começou o julgamento de toda a raça humana, de todas as pessoas que viveram ou que ainda vivem aqui sobre essa terra. A gente não sabe ainda em que ponto exato está esse julgamento, mas ele está acontecendo desde 1844. A segunda mensagem angélica, ela descreve a queda de Babilônia. O que representa isso? Representa a queda do reino de Satanás, digamos assim, do reino do engano. Muita coisa ainda vai acontecer e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A gente não tem tempo para explicar profundamente as profecias aqui. Mas, continuando sobre a segunda mensagem angélica, quando Babilônia cair, significa que aqueles que optaram por seguir a Cristo vão continuar seguindo a Cristo de todo o coração, em espírito e em verdade.
E aqueles que, ainda que tenham optado por seguir a Cristo e estejam no caminho da verdade, estejam na igreja verdadeira, eles não vão continuar por lá, porque eles vão se rebelar, não vão aceitar as doutrinas, vão ver defeitos, vão ver falhas em tudo enquanto no sistema doutrinário, no que se prega na igreja, e aí eles não vão aguentar, vão fazer, vamos dizer assim, heresias, vão sair falando mal da igreja. Por outro lado, aquelas pessoas que eram fiéis, mas que estavam em outras denominações cristãs, elas vão sair da Babilônia, elas vão sair da igreja errada e vão para a igreja correta. E a segunda mensagem angélica, ela tem total conexão com a terceira mensagem angélica, que fala sobre o selo, uma marca. Que marca é essa? Essa marca ela é reconhecida como um dia, a guarda de um dia. Aqueles que não optaram por seguir a Cristo, elas vão receber um selo, uma marca. Essa marca, ela não é algo visível, ela não é algo externo ou estético, é algo do campo espiritual, é a guarda do domingo. Aqueles que nos últimos dias resolveram sair de Babilônia ou que estavam na igreja correta também vão ser selados. E esse selo também é um dia representado pela guarda do sábado. A Bíblia, ela tem histórias fantásticas para cada um de nós e algumas parábolas que foram deixadas por Jesus aqui nessa terra retratam o que aconteceria. E tem duas parábolas que eu quero tratar um pouquinho mais aqui, que elas trazem esse tema da sacudidura. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é a parábola do trigo e do joio. Essa parábola Jesus contou para uma grande multidão que estava atenta a tudo que ele fazia, a tudo que ele dizia. Na parábola, que está registrada no capítulo 13 de Mateus, a gente lê que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha que interessante como Jesus usa aqui termos que a gente falou ainda há pouco, que são relacionados à sacudidura. Aquela do trigo, aliás, o arroz pulando, sendo jogado na peneira. Ele fala aqui também de algo muito comum das pessoas daquela época, que era a agricultura. Eles entendiam bem disso. E aqui a gente pode divulgar algumas informações relacionadas à sacudidura. Então, veja bem, a plantação de trigo havia sido feita. E durante a noite, enquanto os homens estavam dormindo, veio o inimigo. Veja bem, ninguém vê quem está fazendo ou o que ele está fazendo. A obra do inimigo é assim, sutil. Ninguém enxerga. O joio, ele vai ser colocado, ou ele é colocado, ou na verdade ele já está colocado no meio do trigo, sorrateiramente, ninguém percebe. Quando a planta começa a crescer, a planta do joio, não se consegue divisar, ou seja, diferenciar quem é trigo e o que é o joio. Se você tentar tirar o joio, você pode danificar o trigo. Na verdade, você pode estar arrancando o trigo sem saber.
Então, era importante que deixasse que os dois crescessem juntos. E é interessante porque o semeador, ou dono do campo, ele não tem preocupação de que o trigo vai ser afetado. Eles vão estar juntos, mas o trigo parece se manter intacto. E quando a erva cresceu e produziu fruto, também o joio cresceu e produziu os frutos dele. E aí sim era possível diferenciar quem era trigo e quem era joio. E aí os servos então chegaram, Senhor, o senhor não semeou boa semente? Então de onde é que veio, pois, essa daí? E ele disse, o inimigo fez isso. Mas os servos então lhe perguntaram, você quer que a gente arranque? E ele disse, não, porque você pode acabar arrancando, danificando o trigo também. Deixa crescer junto, até a colheita. E na colheita, então, ali o joio seria retirado, queimado, e o trigo seria recolhido no celeiro. Olha só, eu lendo isso, para mim fica muito claro com as mensagens angélicas e com a sacudidura. No fim dos tempos, não muito longe do que nós estamos vivendo, desse tempo que nós estamos vivendo hoje, vai haver a separação. O trigo hoje está vivendo junto com o joio está misturado na igreja, mas vai chegar um momento que ele vai ser separado e vai ser sentenciado. E a sentença dele é cruel, é triste para quem preferiu esse lado, né? Outra parábola também, que nos dá uma informação muito interessante a respeito da sacudidura, é a parábola das 10 virgens. Jesus também fez uma comparação do reino de Deus com algo que era também conhecido deles. Na verdade, quando haviam casamentos na região oriental, esses casamentos não eram bem iguais ao que a gente vê hoje. Hoje, o que acontece? O noivo entra, fica esperando aquela noiva deslumbrante, vindo com seu vestido maravilhoso, para então, depois de um sermão e dadas devidas, seguidos os devidos rituais, eles acabarem contraindo o matrimônio. Mas na região oriental, o casamento, ou pelo menos naquela época, era um pouco diferente. Como que era feito? O noivo passava pela casa do pai da noiva, pegava ela e seguia em cortejo até a residência que seria deles, que é onde haveria o banquete. Esse cortejo, dependendo da distância da casa do pai e da futura casa dos noivos, poderia se estender. E os convidados, eles ficavam pelo caminho esperando o cortejo passar. E à medida que o cortejo ia passando, novas pessoas iam sendo acrescentadas àquela multidão, àquele cortejo. E aqui Jesus ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. Entenderam? Elas estavam esperando ali o cortejo passar. Só que havia uma diferença entre essas 10 virgens. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Por que elas eram nécias? Porque as nécias pegaram as lâmpadas, que eram onde se colocava o azeite, que queimava produzindo a chama. Era o que iluminava. Só que elas eram nécias porque elas não haviam levado azeite. O outro grupo, as 5 outras virgens, eram chamadas de prudentes. Por quê? Porque além daquele azeite que tinha nas lâmpadas, elas também levaram uma outra vasilha contendo azeite. Porque se o noivo demorasse, elas poderiam repor o azeite que havia se acabado nas suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Só que as nécias não tinham mais azeite. O azeite delas tinha acabado. E elas disseram então para as virgens prudentes: então, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E elas saíram para comprar.
Nessa hora chega o noivo. E as que estavam apercebidas foram para dentro da casa para a ceia, para as bodas, cear com eles. E a porta se fechou. E depois das nessas terem comprado o azeite, elas voltaram e chegaram e a porta estava fechada. E elas começaram do lado de fora a clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E encerra-se a parábola com a seguinte sentença: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja bem, o noivo, ele representa Cristo. E ele vem. Vem com quem? Com a noiva. E quem é a noiva? A noiva é a Nova Jerusalém. Quando Cristo vier, ele vai trazer a Nova Jerusalém. O que é a lâmpada? A lâmpada representa a palavra de Deus. E o azeite? O Espírito Santo. Ora, não adianta ter lâmpada, não adianta ter a palavra de Deus se você não tiver o azeite, se não tiver o Espírito Santo. Um não funciona sem o outro. Veja bem, todas as noivas, aliás, desculpem, todas as virgens estavam esperando, estavam se preparando. Elas tinham a palavra de Deus, elas tinham o Espírito Santo, mas isso era muito pouco para que elas pudessem estar de pé quando o noivo viesse ou quando Jesus voltar. Da mesma forma, se nós não começarmos a nos preparar cada dia com a leitura da palavra e com a busca do Espírito Santo, quando Jesus voltar, a gente vai estar na mesma situação das virgens loucas. E ele vai dizer para nós: não vos conheço. Mas a gente pode até ouvir eles argumentando: eu esperei, eu li a palavra, eu fui à igreja, eu me preparei. Mas não tinha o Espírito Santo, mas não tinha o azeite. E infelizmente essas pessoas nessa sacudidura, elas vão também ficar do lado de fora. Meus queridos, hoje é dia de tomarmos decisão. A gente não sabe quando exatamente Cristo vai voltar, mas a gente sabe que as profecias estão se cumprindo. A gente sabe bem o período que estamos vivendo. Já estamos no tempo do fim. Já já o noivo chega. A gente pensa que vai demorar. Na verdade, para nós parece até que está demorando, né? Mas ele vai vir. Ele vai chegar. Vai vir com a noiva. Vai trazer a nova Jerusalém. Mas se nós não estivermos com o Espírito Santo, na hora da sacudidura, nós vamos ser levados como aquela palha de arroz que eu falei no início. Onde você quer estar? Onde você vai escolher estar? Qual o seu lado? Não adianta você, na hora que o noivo vier, dizer assim: espera bem aí, eu vou comprar um óleo, eu vou atrás do Espírito Santo. Não tem mais. A gente vai perder a oportunidade. A oportunidade é hoje. É hoje que a gente tem que buscar crescer espiritualmente. É hoje que a gente tem que tomar nossa decisão. E quando chegar o momento da sacudidura, estarmos dentro da peneira, dentro da igreja, aqueles que serão levados. Queridos, eu quero convidar você para, após essa reflexão, nós podermos orar e confirmar a nossa decisão hoje perante Cristo. Eu convido você para curvar a sua fronte para que nós possamos orar. Senhor Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que palavra incrível, meu Deus. Quanta coisa nós aprendemos nessa noite. Embora o tempo seja tão curto, seja tão pequeno, nesses momentos que nós passamos aqui, ouvindo um pouco mais da Tua palavra, ela nos traz grande conforto e um grande alerta. Que nós possamos nos preparar, que nós possamos buscar o Espírito Santo, que nós busquemos a cada dia estar conectados com a Tua palavra, porque nós não queremos estar entre aquelas que vão ficar do lado de fora da ceia, das bodas do Cordeiro. Nós queremos adentrar as mansões celestiais e viver contigo para todo sempre. Ó Deus, ajuda-nos em nossa fé, em nossa decisão diária. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês nesse dia. É o meu sincero desejo, é a minha oração. Que Deus os abençoe.